Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças de estado físico, tá certo? E aí vamos começar essa aula de hoje falando de estados físicos da matéria e também as mudanças de estado físico que podem ocorrer com as substâncias. Eu sou o professor Adriano Henrique Ferrarez. Muito bem-vindo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Vamos começar aqui com o pensamento do momento, que é um pensamento, né, um provérbio iugoslavo. Né? A Iugoslávia era um país que congregava Croácia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, tá? E ali ficava ali na península dos Balcãs, no sul da Itália. Tá? E esse aqui é um provérbio, né, muito interessante, que ele fala o seguinte: diga a verdade e saia correndo. Tá? Muitas vezes é isso que a gente tem que fazer. Né? Muito bem, vamos lá então. Estados físicos da matéria. Tá? Bom, os estados físicos da matéria, ou as fases da matéria, são as diferentes formas de como uma substância pode se apresentar no espaço. Né? Então, os principais estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. E aqui a gente está representando a substância mais abundante da superfície da Terra, que é a água. A água no estado sólido, né, gelo, a água no estado líquido e a água no estado de vapor. Aqui a gente tem aqui uma fonte ou um geyser, uma fonte termal com vapor de água associado. Tá? Quais são as características, pessoal, do estado sólido da matéria? Bom, no estado sólido, os átomos das moléculas eles se constituem que constituem a substância, né, eles estão num estado de agitação baixo, ou seja, uma baixa temperatura, né, dependendo, né, da situação, né, e pode ser concentrados mais átomos em um mesmo estado físico, tá bom? Então as moléculas elas estão com um estado de coesão muito grande, tá? E aí, nesse estado físico, que é o estado sólido, a substância, né, as moléculas, né, determinam aí uma forma fixa e um volume fixo, tá? Então a gente tem aqui esse estado aqui, né, de agregação da matéria, elas estão todas muito juntas, né? Um exemplo, né, disso seria aqui uma bola de bilhar, né, que pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente, que ela não tomará a forma do recipiente, né, o seu volume não vai aumentar e nem vai diminuir, tá? Então a bola de bilhar é um exemplo de um corpo, né, que se encontra num estado sólido, tá bom? Certo? Muito bem. A substância no estado líquido, tá? É quando as moléculas elas já estão um pouco mais dispersas em relação às moléculas no estado sólido, né? Quando uma substância está no estado líquido, o volume dela é fixo, mas a forma dela pode variar, tá? Então aqui já é, né, o modelo, né, das moléculas de uma substância no estado líquido, tá bom? Aqui nesse caso, a força de coesão ou de atração, ela é aproximadamente igual à força de repulsão entre as moléculas, o que permite às moléculas uma certa mobilidade, tá bom? A água, né, no estado líquido é um exemplo, né, desse estado da matéria, tá bom? Então, se a água tiver num copo, a água vai tomar a forma do copo, ou seja, a forma da água ela é variável. Se ela tiver numa jarra, ela vai ocupar a forma da jarra. Se eu jogar água no chão, ela vai adotar a forma de quê? De uma poça. Né? Então você tem a forma variável, mas o volume de um corpo, de uma substância no estado líquido, ele permanece o mesmo, não varia. Tá? No estado de vapor, né, o que acontece? Você vai ter o estado de vapor quando as moléculas elas estão bastante afastadas uma da outra. Né? Então as partículas, as moléculas que formam a matéria estão bastante afastadas, estão dispersas no espaço. Devido a isso, o que vai acontecer? A forma e o volume de uma substância no estado de vapor, elas vão ser variáveis. Tá bom? Aqui tem uma representação por meio de um GIF, né? Veja aí a grande agitação das moléculas, né? E aí a força de atração entre essas moléculas é muito pequena, é menor do que a força de repulsão que existe entre elas. Tá? Aqui a gente tem um caso aqui de oxigênio, né? Aqui ele está obviamente comprimido, né? Mas, por exemplo, esse oxigênio que está comprimido, o que acontece com ele? Ele vai adquirir a forma do cilindro e o volume do cilindro.
Mas se eu abrir, né, esse cilindro de oxigênio, ele vai adotar o quê? A forma, por exemplo, do ambiente onde ele estiver. Então, se ele estiver dentro de uma sala, ele vai adotar a forma da sala e o volume da sala. Por isso que uma substância no estado de vapor, né, a gente pode falar também no estado gasoso, usa-se também a definição de gasoso, mas depois nós vamos ver a diferença entre vapor e gás, ela tem a forma e o volume variáveis, tá? Muito bem. Vamos falar então um pouquinho das mudanças de estado que podem acontecer. Então nós temos esses 3 estados de agregação da matéria, tá? E aí quando você tem a influência de fatores externos, como a pressão e a temperatura, você pode ter uma variação, uma mudança no estado físico da matéria. Tá? As mudanças de um estado físico para o outro recebem denominações específicas, que nós vamos estudar agora. Aqui nós temos aqui um exemplo de um iceberg, né? E é interessante que nesse iceberg aqui, nessa representação dessa foto, a gente tem a água coexistindo nos 3 estados físicos da matéria. Nós temos a água no estado sólido, né? Que é o gelo do iceberg, a água no estado líquido e a água também no estado de vapor, né? Porque ao redor desse iceberg você tem vapor de água. Muito bem. Vamos lá, a nossa representação. Olha só, aqui nós temos então os 3 estados de agregação da matéria: sólido, líquido e gasoso, tá bom? E aqui nós temos o quê? Nós temos os processos de mudança de estado físico, né? Nós temos aqui que quando a substância passa do estado sólido para o estado líquido, eu vou ter a fusão, tá? Então vai fundir um determinado material. Quando a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho a vaporização. Importante a gente lembrar que a vaporização ela pode ocorrer de uma forma lenta, que é a evaporação, ela pode ocorrer de uma forma um pouco mais acelerada, que é a ebulição, e também pode ocorrer de uma forma muito rápida, que é a calefação. Então essa vaporização aqui ela pode ser o que? Evaporação, é o que acontece com a roupa pendurada no varal, evaporação, tá? Eu posso ter aqui a ebulição, tá? Que acontece com a água fervendo numa panela, por exemplo, e eu posso ter aqui a calefação, né? Por exemplo, se você tiver aí uma superfície muito quente e pingar uma gotinha de água, você vai ter o que? A passagem da água instantaneamente para o estado de vapor. Tá bom? Então tem aqui que a vaporização, a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso, ela pode acontecer por esses 3 processos, tá? E aí o processo contrário, né, seria o quê? Do gasoso para o líquido acontece a liquefação ou a condensação. Do líquido para o sólido, a solidificação. E nós temos aqui algumas substâncias que podem passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, e do estado gasoso diretamente para o estado sólido através da sublimação. Tá bom? Importante a gente observar isso aqui, ó, que nesse sentido para a direita existe o quê? Absorção de calor. Quando a substância absorve calor, ela absorve energia, isso altera o grau de agitação das moléculas que constituem essa matéria, essa substância, e consequentemente a gente vai ter o quê? Uma quebra das forças de coesão, né, de união dessas moléculas. Então, se eu forneço calor para uma substância que está no estado sólido, o que vai acontecer? Essa energia vai quebrar as forças de ligação, né, e essa substância vai passar do estado sólido para o estado líquido. Se eu continuo a fornecer calor, o que acontece? Essa substância, eu vou quebrar mais ainda as forças de ligação das moléculas que constituem essa substância e ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Em contrapartida, no caminho contrário, né, quando a substância perde calor ou libera calor, se eu tenho uma substância no estado gasoso, se eu retiro energia, o que vai acontecer? Né? As forças de coesão elas vão aumentar, então a ligação entre as moléculas vai aumentar, e aí o corpo vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Tá? Se eu continuo a tirar mais energia, né, a substância continua liberando calor, eu vou tirar a mobilidade da substância no estado líquido, a coesão vai aumentar e a substância passa do estado líquido para o estado sólido. Tá bom? A mesma coisa com a sublimação do sólido para o gasoso é por absorção de calor e a sublimação do gasoso para o sólido é por perda de calor. Uma substância que sofre sublimação é a naftalina, né? Muito utilizada em armários, né? Para poder espantar alguns insetos.
Certo, pessoal? Então essas aqui são as referências da nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Valeu? Até lá!